Estou começando a gravar aqui, porque aí essa também eu coloco lá no YouTube, e então vocês podem ver depois, e algum irmão que não possa ter participado hoje vai poder ver isso. O que eu estava dizendo, então, é que não é um estudo exaustivo, porque aí é que demanda muito mais tempo. Tome-lhe um retiro para a gente ir versículo por versículo. A gente vai dar uma geral em 1 João, tá? Em primeiro lugar, eu passo para vocês orientações para vocês trabalharem com o grupo dessa forma aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Está aí na tela? Coloquei na tela aqui, tá? Certo. Então, eu sugiro que vocês passem, aqui não está escrito isso, mas vocês passem para os irmãos o material de estudo que eu vou passar no final aqui para os presbíteros para vocês. Durante a semana, solicitem que os irmãos do grupo leiam o capítulo que vai ser estudado na reunião, tá? Então, vai estudar na reunião na próxima semana, 1 João 1, peçam para os irmãos estudarem em casa, lerem várias vezes. E aí, na reunião, peça que os irmãos leiam o capítulo lá, cada um lê um versículo, por exemplo, tá? Não fique monopolizando, como eu vou fazer aqui hoje, que eu preciso fazer, porque o tempo é curto. Cada um lê, porque aí faz a leitura conjunta. Depois, é bom pedir que cada irmão, antes de você fazer os comentários que a gente vai passar no material, pede para eles fazerem os comentários deles. O que é que chamou a atenção no versículo? O que é que Deus falou com cada um? O que é que ele aprendeu e que está colocando em prática, não é? E peça que nenhum deles faça pregação e nem estudo bíblico, não é? Porque alguns irmãos são um pouquinho mais prolixos e querem já fazer uma pregação. Não, peça aqui, não. É só assim, olha, isso aqui me chamou a atenção, Deus falou comigo, isso aqui eu estou praticando, não é? Assim, dessa forma. E também você próprio pode fazer algum comentário particular do que te chamou a atenção. Essa parte que não fica presa no estudo é muito interessante, porque é resultado daquela leitura particular de cada uma, e inclusive tua, tá certo? Agora, também se lembre que também você não faça pregação em cima do que você quer chamar a atenção. Deixa o tempo também para o estudo dirigido que a gente está passando. Tá? E a partir daí, sim, faça os estudos sugeridos aqui, que dá para fazer em 5 semanas, um estudo em cada semana, mas é o que eu falei, não façam com pressa. Se precisar passar para outra semana, vocês administrem dessa forma. A partir de agora, eu vou entrar no assunto. Eu não vou colocar aqui no material aqui na tela, para a gente ficar mais se vendo assim, mas eu vou pedir que alguns de vocês seja o meu leitor do texto bíblico. Quem é que podia me ajudar aí? Algum dos pastores pode se oferecer para ler o texto quando eu pedir? Quem de vocês pode abrir o microfone e dizer eu? Não precisa. Já ia dizer que não precisa passar um por cima do outro. Foi Alan que falou? Oi, se tiver outro irmão aí. Pronto, tá certo. Então, todos, por favor, caneta e papel na mão, ou tablets, ou computadores, ou o que vocês têm aí. E também Bíblia. Todo mundo com a Bíblia aí, também, se tiver em papel, aí onde você estiver. Tá certo? Vamos começar, então. São 7h20. Eu vou ver se eu vou até umas 8h30. Ou mais um pouco, tá? Então, vamos lá. João começa a sua carta falando da maravilha de ter visto, ouvido e tocado em Cristo. Veja, eu também vou me controlar para não fazer pregação, porque cada versículo desse aqui, para a gente que é pastor pregador, já dá vontade de a gente entrar em cada detalhe, mas não vou fazer isso, tá? Ele portanto, fala, ele viu, ele ouviu, ele tocou na vida eterna, que é Cristo. A vida eterna que
se revelou, a vida eterna é de Deus, que é uma pessoa. Ele mostra isso. Por favor, Alan, versículos 1 e 2 do capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Aí, mas ele não fica somente falando da maravilha que ele viu e ouviu e tocou, mas aí ele fala que nós que não vimos ao Senhor podemos ter a mesma alegria e a mesma comunhão com ele, isso é, participar do que ele participou, e essa comunhão é com o Filho e com o Pai. Então, essa é a ideia que João lança, tá? Que nós que não vimos não somos prejudicados. Ele diz, eu que vi, eu estou passando para vocês, para que vocês experimentem a mesma alegria, tá? Essa é a ideia do texto. Por favor, Alan, versículos 3 e 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Percebe? Ele diz isso. Eu estou escrevendo para que vocês participem comigo, tenham comunhão dessa mesma alegria de conhecer a vida eterna, a vida de Deus. Não é? Veja, no grupo eu sugeri que vocês leiam em cada reunião todo o capítulo, tá? Aqui eu não estou fazendo isso para a gente ganhar tempo. A partir disso que ele fala, da intenção de permitir que nós que não vimos a Cristo possamos ter a mesma alegria de conhecê-lo, né? Ele começa a falar as coisas que Jesus falou, começa a mostrar o que Jesus trouxe com respeito a Deus. Então, 1 João tem muito a ver com isso, tem a ver com ele mostrar o que Jesus revelou do Pai. E aí ele já começa no versículo 5, dizendo uma coisa que Jesus revelou. E essa coisa, qual é, Alan, versículo 5? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Exatamente. Ó, ele diz, ó, o que a gente ouviu de Jesus, o que a gente ouviu de Cristo, a primeira coisa foi essa, que em Deus não tem treva. Deus é pura luz, Deus é luz. Então, ele fala, isso a gente ouviu de Cristo, estão passando para vocês, para que vocês recebam a mesma coisa que a gente recebeu. Aqui a gente vai entendendo como é que a gente conhece a Jesus da mesma forma que eles que viram, conheceram. Essa forma é pelo ouvir. Por isso que ele começa dizendo, a mensagem que dele ouvimos é... E aí ele começa a revelar Deus. Jesus começa a mostrar como é o Pai. Não tem trevas nele, ele é pura luz. A partir daí, no versículo 6, João faz uma coisa que vai se repetir o capítulo todo, e no material que eu estou passando para vocês, tem a palavra definições ou definição em negrito e sublinhado. Todas as vezes que aparece. Por quê? Porque isso é recorrente, isso se repete na carta de João, que é o seguinte, é uma carta que define quem é de Deus e quem não é de Deus. Ele é muito prático. Ó, quem é de Deus é assim, quem não é assim. Quem conhece a Deus é assim, quem não conhece é assim. Ele vai repetindo isso toda vez. E no versículo 6, ele faz a primeira definição disso. Por favor, Alan, versículo 6. Dissemos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele já começa a dar suas várias definições e faz a primeira definição. Se Deus é luz, no versículo 5, então, se eu estou nas trevas, eu não tenho comunhão com ele, mesmo que eu seja um religioso. Então, a primeira definição que João dá é essa. Se Deus é luz e eu ando nas trevas, eu não tenho nada a ver com ele, eu não o conheço, mesmo que eu diga que conheço, que eu diga que creio, que eu diga que eu sou crente, que eu sou discípulo, o nome que tiver. Se eu estou nas trevas, eu sou mentiroso. Percebe que ele dá uma definição do Pai, dada por Jesus Cristo, que Deus é luz e não há neles treva alguma,
E, portanto, se eu estou nas trevas, ainda não conheço, eu não tenho comunhão com ele. Essa é a primeira das definições, é importante, eu queria chamar a atenção de vocês nisso, porque ele vai repetir isso durante toda a carta, dizendo quem é de Deus e quem não é e quais são as características, tá? Bem, andar nas trevas, aqui eu quero fazer um comentário fora do texto, eu faço pouco isso, a maior parte do material é no texto, mas aqui eu quero fazer um comentário que andar nas trevas significa viver basicamente de 3 formas, que no fim é a mesma coisa. Primeiro, é andar de acordo com o império das trevas, que é o império de Satanás. Então, se eu ando de acordo com o diabo, com Satanás, eu não conheço a Deus. A segunda coisa sobre andar nas trevas é andar na prática do pecado, é pecar e não se importar com isso. Entendeu? A pessoa que peca e não está nem aí, essa pessoa está andando nas trevas. Qualquer pecado é resultado de treva. Agora, a pessoa que peca e não se importa com isso e esconde esse negócio, pronto, ela está andando nas trevas. E, em terceiro lugar, andar nas trevas é ter uma vida oculta, é não viver como igreja, é viver sozinho, é não deixar que os irmãos conheçam a sua vida. Isso é óbvio, porque treva, escuridão, é o lugar onde as pessoas não me veem. Tá? Então, essas três características significa que é uma coisa só, ser andar de acordo com Satanás, andar no pecado de maneira deliberada e ter uma vida oculta, significa andar nas trevas. Então, quem anda desse jeito pode dizer o que João está falando aqui, pode dizer como for, que é crente, que é discípulo, que é evangélico, que é católico, que é o que for, que conhece a Deus, que ama Jesus, é mentira. Ele já define isso por quê? Porque Deus é luz, nele não há treva alguma, e quem anda nas trevas não o conheceu. Essa é a primeira definição que João traz para a gente. Ao contrário, andar na luz, aí, por favor, Alan, lê para mim o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ainda hoje eu estava ouvindo alguém dizer que estava com um irmão na rua e passou um carro escrito atrás, assim, no plástico, aquele colado ali, não é? Como o pessoal coloca nos carros, escrito: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí o irmão comentou para o outro e disse: aquilo está errado, aquilo é uma heresia. Aí o irmão se assustou e disse: como heresia? Aquilo está na Bíblia. Ele disse: não, não está na Bíblia. Está na Bíblia, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele disse: não está na Bíblia. O que está na Bíblia é o versículo completo. Lê de novo, Alan, por favor. É o 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso. O que é que o texto diz? Se andarmos na luz. Então, se eu ando nas trevas, isto é, guiado pela vontade de Satanás. Se eu ando nas trevas deliberadamente em pecado e gosto do pecado. E também, terceiro ponto, se eu ando em vida oculta, primeiro, eu não tenho comunhão com os irmãos, porque eu estou com a vida separada, e o sangue de Jesus não me purifica. Então, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado nesse contexto de andar na luz, que significa, que resulta em ter uma vida de relacionamento com os irmãos, deixando que eles me conheçam completamente. Isso é ter comunhão com eles. Então, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O resultado de andar na luz é ter comunhão com os irmãos, isto é, tudo em comum. Eles me conhecem. E segundo, aí sim, andar na luz, que resulta em vida de relacionamento com os irmãos, eu tenho os meus pecados purificados pelo sangue de Jesus. Pois se ando na luz com meus irmãos, meus pecados não estão escondidos, mas eu os confesso e então eu sou perdoado. Tá? É importante essa definição. Consegui explicar um positivozinho aí da turma? Tá? É importante isso aqui, gente. O Evangelho de João é muito legal nesse sentido, ele é muito prático, não é? E ele vai ensinando para a gente a lógica do Evangelho. Tá?
Nos versículos 8 ao 10, diz que nossa vida com Deus requer arrependimento. Requer que confessemos nossos pecados. Eu disse que eu não ia comentar versículo por versículo. Esses versículos, por exemplo, mereceriam um comentário maior, mas aí a gente não ia chegar nunca ao fim desse negócio. Ele ia chegar, mas ia demorar uns 2, 3 meses no grupo. Então, eu quero fazer um resumo dos versículos 8 ao 10, que a Alan vai ler daqui a pouco, dizendo isso. Quero já fazer um resumo, porque quando a Alan lê, a gente já vê esse contexto. A nossa vida com Deus requer arrependimento, requer que confessemos nossos pecados. Alguém que diz que anda com Deus, mas nunca teve dor pelo pecado, não conhece a Deus. Alguém que diz que anda com Deus, mas que está sempre julgando-se a si mesmo, não está sempre julgando-se a si mesmo, é estranho isso, porque a vida com Deus tem confrontação com o pecado. Sem arrependimento, a pessoa que sempre arranja justificativas para seus erros e pecados não encontrará perdão. A pessoa que sempre está dizendo a culpa é do outro. É por isso que o texto diz, se dissermos que não temos pecado, não é só assim dizer, não existe pecado. É isso também, mas é outras maneiras de dizer isso, é botar a culpa na outra pessoa, é botar a culpa nas circunstâncias, eu fiz isso porque o diabo me tentou. Quer dizer, então, a pessoa não tem arrependimento, ela não encontra perdão. Agora, se confessarmos, temos certeza do perdão e da purificação que o Pai nos dá. Vamos ver isso, Alan, então, nesses últimos versículos do capítulo 1, do 8 ao 10, por favor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É isso que eu disse, merece comentário cada versículo, mas a gente não vai ter tempo para cada detalhe. Mas a ideia geral é essa, que a vida com Deus requer arrependimento. Tanto o início dela, claro, né, quanto no dia a dia. Eu vou estar sempre sendo confrontado com as minhas carnalidades ainda e a minha necessidade de confessar, de abrir o coração. Vida com Deus requer. Se eu digo que não tenho pecado, seja porque eu digo que o pecado não existe, seja porque eu digo que eu sou santarrão, seja porque eu boto a culpa nos outros, aí não tem perdão, não tem arrependimento. Uma característica do Filho de Deus é o quebrantamento, é a facilidade de se quebrantar. E tem alguns dos irmãos que são tão quebrantados que até ficam procurando detalhes assim, mas é interessante, porque a pessoa é quebrantada, né? É melhor do que aquele duro que a gente tem que arranjar uma britadeira para ver se abre o coração da pessoa. Então, esse final do capítulo 1 mostra isso. Vida com Deus requer arrependimento, quebrantamento. Tá bom?